Olá pessoal, este é o ID Pregar Já e nosso tema de hoje é Eu me envergonho dessa igreja. Eu sou a Ariana e este é o pastor Wellington Santos. Hoje vamos debater sobre esse assunto, não é isso? Exatamente, eu sou o pastor Wellington Santos da Igreja Batista Casa de Deus e vamos debater sobre este assunto com algumas referências bíblicas. Por quê? Aí você vai saber o porquê que eu me envergonho dessa igreja. Na realidade, pessoal, vale salientar que a igreja é cada um de nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Mas o que eu estou falando? Eu estou falando aqui das doutrinas, dos movimentos, né? É nesse sentido que eu estou falando, das doutrinas, dos movimentos e das heresias que estão aí, ok? Estamos passando por um momento muito difícil, né? E a posição da igreja tem sido um pouco contrária daquilo que devíamos esperar, não é isso? Exatamente. E a própria Bíblia, ela diz no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, eu vou ler aqui, ele diz assim, versículo 2, na 2 Timóteo 3:2, diz assim: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se dele. O que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo? Que nos últimos dias, tanto os ímpios quanto os cristãos, eles iriam ter essas qualidades, que era para a gente se afastar dessa pessoa, mas principalmente os de dentro, não os de fora, porque os de fora a gente sabe que eles estão nas trevas, mas os de dentro que estão tendo essas qualidades que o apóstolo Paulo aborda em 2 Timóteo 3, isso é grave. Então ele diz o que? Afaste-se deles. Ou seja, colocando a piedade também como fonte de lucro, como está escrito em 1 Timóteo 6, né, no versículo 14 em diante, que ele coloca a piedade como fonte de lucro, pessoas que estão, né, movimentos, né, de heresias, né, caicai, reteté, teologia da prosperidade, homens que estão se aproveitando da internet para dizer, não, a gente está passando por uma pandemia, nos ajude, isso, aquela igreja, queridos, é que tem que ajudar as pessoas agora. É uma situação que as igrejas precisam ajudar, né? A igreja não está ajudando aos seus próprios membros, né? O que a gente vê muito hoje é a igreja pedindo para que os membros levem o alimento para a igreja para que eles venham a ser doados. Como na verdade deveria ser a própria igreja estar doando esses alimentos para aqueles que mais necessitam, né? Nesse momento tão difícil que muitos estão perdendo o seu emprego, né? E o que a gente está vendo aí é o contrário, são os próprios membros das igrejas que estão ajudando, fazendo as doações, e as igrejas estão distribuindo, mas porém não é a igreja, não está saindo do templo igreja, mas sim da igreja pessoas, né? Exatamente, assim, existem, né, pessoas aí, não estou dizendo assim que é uma crítica, mas também não é, porque a ajuda, a gente precisa da ajuda, mas o problema é que muitos dessas pessoas, desses grandes líderes que estão aí, né, entre aspas, eles ostentaram. Você vê aí os bens que eles têm. Sim, tem muitas igrejas aí que nem precisaria disso, né? Nem precisam disso, entendeu? De pedir aos membros, porque eles mesmos, né, a própria igreja ali, ela deveria ajudar, né? Ela deveria estar ajudando. Claro que existe uma igreja a nível pequeno, a igreja pequena, a igreja de nível médio. Sim, eu não estou me referindo às igrejas pequenas, realmente ela tem ali um valor muito pequeno em relação a membros e mal está conseguindo pagar seus aluguéis. Mas estou falando aos grandes templos que nós temos visto aí, que ao invés desses grandes templos estar ajudando, tirando dos dízimos, das ofertas, para fazer as doações de cesta básica ou de algum outro auxílio, não, essas doações estão saindo daqueles colaboradores que estão ali como obreiros,
evangelistas, auxiliares, enfim. E a Bíblia diz assim, ó, aquilo que eu li em 1 Timóteo, no 6, versículo 6, diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam o homem a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você vê aqui que ele está se referindo àquelas pessoas que usam a piedade como fonte de lucro, né? Pessoas que amam ao dinheiro, né? E ele fala: se esteja satisfeito com aquilo que você tem de comer, com o que vestir, esteja satisfeito com isso, agradeça a Deus por isso, onde morar. Mas não, as pessoas querem ter mansão, querem ter avião, querem ter não sei o quê, querem, sabe, ostentar. Querem manter os seus luxos, mesmo a igreja e a humanidade toda, né? Que a gente está vendo isso mundialmente, numa situação muito crítica, né? E que não é momento de ostentar, não é momento da igreja ir para a TV, ir para as rádios, pedirem dízimo, pedirem oferta. Igreja, desperta. Eu estou falando igreja templo, né? Aquela que é feita de bloco, de cimento. Essa igreja aí, ela não precisa disso neste momento. Quem precisa são as pessoas, são os membros. Eles estão precisando de apoio espiritual. Não está precisando de ter que levar o dízimo até a igreja ou a oferta até a igreja neste momento. Então a igreja, templos, precisa despertar e sair desse meio da teologia da prosperidade. Não estamos em tempos de vivermos em prosperidade, pregar prosperidade. Estamos em tempos de pregarmos a salvação. A salvação em Cristo. Até porque, como eu falei no vídeo passado a respeito da igreja Somos Nós, eu falei que qual o propósito da igreja apostólica se reunir. Temos que ter essa essência da igreja apostólica, que é o quê? Ensino da palavra, né? Adoração a Deus. Isso é o propósito da reunião da igreja. Ensino da palavra, adoração a Deus, ajudar os necessitados, né? Pregar o evangelho de Cristo, mostrar ao mundo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Ah, pastor, mas a gente não vai fazer isso se não houver dízimo, se não houver ofertas. Claro que não, querido. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando no sentido das pessoas ostentarem, está mostrando suas ostentações, enquanto a igreja fica passando, né, a igreja pessoa, a igreja membro, né, fica passando por necessidades. É isso que eu estou falando. Eu imagino uma questão: se estivéssemos vivendo na época da grande tribulação, o que seria? Será que esses pastores estariam tão voltados para o dízimo e para a oferta e não em pregar e levar a palavra? E outra coisa, será que a igreja hoje, uma pergunta que a gente pode criar um tema futuro, será que a igreja hoje ela está preparada para suportar aquelas perseguições da época dos romanos, né, do século II ao século IV depois de Cristo, que os apóstolos e grandes pais da igreja sofreram? Ou então aquela perseguição que acontece na China com a igreja perseguida, sim, com o Irã, né? Aquela perseguição que aconteceu nas republiquetas e nas repúblicas comunistas. Tem um filme muito bom que a gente assistiu essa semana, Torturado por Cristo, né? Torturados por Amor a Cristo, né? Que é Richard Humber. É muito bom esse filme, né? Você que quer ter um avivamento espiritual. E aí, ali mostra a verdadeira igreja, que não está focada, né, em teologia da prosperidade, né? Não. E assim, Richard Humber foi uma história real, tem até um livro, Torturado, já li esse livro, assisti o filme, é muito bom filme. E outra coisa, a igreja ela tem que estar preparada para essa situação, porque se vier, ou melhor, se vir um levante desse no Brasil, será que a igreja está preparada? Eu acredito que não. Então, queridos, vamos procurar
ter o foco em salvação, em pregar o evangelho, pregar o amor de Jesus, não ficar pregando teologia da prosperidade, heresia, reteté, cai, dizer que a Bíblia não é palavra de Deus. Tem um herege aí mesmo que fica falando que a Bíblia não é palavra de Deus. Esse daí já está no inferno há muito tempo, já está no inferno. Se ele não se arrepender, ele já está no inferno. Então, queridos, outra coisa, nós temos que buscar a Deus, adorar a Deus. Deus, sabe, a igreja reunida, a essência da igreja apostólica é isso, é adorar a Deus, ensinar a palavra de Deus, ensinar de fato e de verdade, porque quando você ouve a palavra de Deus, busca a presença de Deus, você se fortalece. E outra coisa, e ajudar também aqueles mais necessitados, porque Jesus ele falou, os pobres vocês sempre terão, ou seja, Jesus quis dizer o quê? Para nós ajudarmos os pobres, e isso daí também foi um mandamento lá no Velho Testamento, né? Exatamente. Obrigado para você que assistiu até aqui. Curta, nos sigam nas nossas páginas e também seja um inscrito. Estamos precisando de mais inscritos para que essa palavra ela seja divulgada para mais pessoas. Então, pessoal, nós precisamos de mais ou menos 1.000 inscritos, pessoal. Nos ajuda a chegar nessa meta, tá certo? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.